Convido a todos presentes e aqueles que nos ouvem através deste canal, que abra sua Bíblia em Epístola de Colossenses, no capítulo de número 2, versículo de número 9, que nos diz assim: a santa palavra de Deus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Amém. Podem se assentar, meus amados. Aqueles que podem, exalte e glorifique o nome do Senhor. Nesta noite eu quero dar tema a este ensinamento: a divindade de Jesus. Aleluia. A nossa salvação depende de crermos de Jesus, de modo como as Escrituras anunciam. Jesus disse em João no capítulo 7, versículo 38, que quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia. Ou seja, não basta apenas crer, é necessário que creia segundo as Escrituras. As Escrituras nada mais é do que a revelação de Deus para com a humanidade. Logo, nós cremos que a palavra de Deus, ela é inspirada, e ela é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir e para disciplinar em justiça. 2 Timóteo no capítulo 3, versículo 16. Aí nós, ao observarmos isso, nós entendemos que até os ateus, eles acreditam que Jesus existiu sobre esta terra. Aleluia. Algumas religiões acreditam em Jesus e usam o nome dele para adaptarem suas doutrinas. Por exemplo, quando nós olhamos para os muçulmanos, estes mesmos que estão fazendo guerra contra Israel, aleluia, a doutrina deles, aleluia, crer que somente um Deus é soberano. Logo, eles creem em Alá, eles não creem na Santa Trindade, eles acreditam em Jesus, que Jesus foi o mensageiro enviado por Deus antes de Maomé. Porém, eles não acreditam e não aceitam Jesus como Deus. Logo, nós estamos aqui para provar para vocês que Cristo, ele teve a sua deidade. Ora, ele nasceu de uma virgem, nasceu em forma humana, e também ele é Deus. Logo, eu vejo algumas pessoas pregando que Jesus, ele era 50% homem e 50% Deus. Mas a Bíblia nos revela que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Glória a Deus. Mas ninguém será salvo apenas por crer em Jesus. A salvação vem por crer em Jesus segundo as Escrituras. A Bíblia diz em 2 Coríntios no capítulo 5, versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, Jesus é Deus e ele estava reconciliando o homem para com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cristo, ele veio com este intuito. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele veio para
poder, aleluia, reconciliar o ser humano com Deus, a criatura com o Criador. Logo, quando Cristo, aleluia, Jesus, ele é sacrificado na cruz, ele dá-se, aleluia, o seu sacrifício por nós, porque alguns acreditam que Cristo foi assassinado. Não, ninguém teria o poder de assassinar Cristo. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele diz, aleluia, Jesus, eu tenho a minha vida e eu a dou. Ele deu a sua vida por nós. Ninguém o matou, ninguém o assassinou, porque nenhum homem tinha o poder de fazer tal atrocidade com o Filho de Deus. Aleluia. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele morreu em nosso lugar, porque segundo a antiga aliança, para poder remir do pecado, para poder expiar pecado, para poder perdoar pecado, era necessário o sacrifício de um animal. Teria que haver o derramamento de sangue, aleluia. Mas na nova aliança não precisa mais de sangue de bezerro, de sangue de carneiro, de sangue de pombo, aleluia. O sangue de Jesus, ele foi o suficiente para que eu e você e nos lavar com seu precioso sangue. É por isso que na ceia, na Santa Ceia, quando ele estabelece a ceia na Páscoa, reunido com seus discípulos, ele diz: este é o sangue da nova aliança. Aquela velha aliança ficou para trás. O sangue de Jesus representa o sangue da nova aliança. Você não precisa mais, aleluia, aqueles que creem em Jesus não precisam mais ir em busca de sacerdote para poder, aleluia, Jesus oferecer, aleluia, Jesus um animal para poder oferecer sacrifício para a remissão do seu pecado. Não, só basta, aleluia, se você pecou, aleluia, com algum delito, com alguma falha, com algum pecado, chegar-se diante de Deus com seus joelhos dobrados e com seu coração aquebrantado e pedir perdão a Deus, e por meio do sangue de Jesus você será perdoado. Então muitas pessoas contestam a divindade de Jesus. Como eu disse para vocês, um deles são o Islã, a religião dos muçulmanos. Eles contestam a divindade de Cristo. Os judeus também, eles contestavam a divindade de Cristo. É por isso que eles não aceitavam Cristo. É por isso que os doutores da lei, os fariseus, se opunham a Jesus. Embora eles soubessem dos sinais que estavam acontecendo por intermédio de Cristo, sinais jamais vistos, aleluia, na sua época, pessoas sendo curadas, paralítico que andava, como ele fez, aleluia, livro de Mateus, no capítulo 9, versículo de número 6, ao paralítico de Cafarnaum, aleluia, toma a tua cama e anda, e ele andou. Glória a Deus. Mesmo ele sabendo, aleluia, que Jesus havia curado o cego de Jericó, que era um cego de nascença, mesmo assim eles não criam na divindade de Jesus. Eles não aceitavam a divindade de Jesus.
lei. Ele não veio aqui para ter ouro ou prata. Não, o Filho de Deus começou nascendo em uma manjedoura. A Nike, a Súpia, aleluia, entrou nas ruas de Jerusalém, montada no jumentinho, aleluia, porque o seu reino não era aqui, o seu reino é celestial. Açúcar que me diga, abagai. Eu já vejo os ministros do Evangelho, homens que se declaram ministros de Deus. Que palavra bonita! Ministro! Que palavra honrosa! Mas os tais se declaram ministro de Deus, representantes de Deus aqui na terra. Aleluia, aqueles a qual o Senhor confiou a sua palavra para ser propagada. Estes tais querem comer do bom e do melhor. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Tem visto a igreja como um comércio. Aleluia. Glória a Jesus. As ovelhas viraram negócio. O que está acontecendo é que esses tais, que eram para ensinar o povo, mostrar o caminho para o povo do arrependimento, do negar-se a si mesmo, arrepender dos seus pecados e viver uma vida de santidade para poder ser salvo. Esses tais têm direcionado muitas destas almas, muitas destas ovelhas em caminhos de morte, porque tem ensinado, aleluia, a teologia da prosperidade, tem ensinado que tu és filha do rei, que tu és filho do rei, e que você tem o dever de comer do pão e melhor desta terra. Tais estão preocupados não com a saúde espiritual das ovelhas, não estão preocupados com a saúde espiritual das almas, não estão preocupados com a salvação delas, está preocupada com o seu bolso, está preocupado com a luxúria, está preocupado em andar de carro com 0 quilômetro importado. Os tais até cobram para poder pregar em igrejas e megas, aleluia, projetos. Os tais, aleluia, querem pregar e querem ganhar muito. Os tais até pedem, olha, para me pregar neste mega evento, eu quero ficar no hotel 5 estrelas. Eu quero um motorista à disposição, aleluia, para me levar onde eu quero. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. E ainda quero comer no restaurante chique. Quero comer lagosta, fruto do mar. Não, irmão, não quer saber de ir na casa de uma ovelha humilde que tem que oferecer arroz com feijão e farinha. Não, eles querem comer picanha. Aleluia, glória a Deus. Mas esses tais terão que prestar conta diante do trono branco, porque Jesus, ele veio, montou no jumentinho, porque ele era humilde. Os tais estão fazendo pior do que aqueles que não acreditam na divindade de Jesus. Tem uma lábia tremenda. É mais liso do que quiabo. Se confrontado acerca da Sagrada Escritura,
não tem argumento, aleluia, porque pega apenas textos isolados que irão, aleluia, levar para a igreja para poder massagear o ego das pessoas. Aleluia, Jesus. Aqui pode escapar da lei do homem, mas diante do grande trono branco não vai escapar. Glória a Deus. Então os judeus também, da mesma forma, eles não acreditavam na identidade da divindade de Jesus Cristo. E Cristo vai dizer para eles lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 24: por isso vós disse que morrei em vossos pecados, porque não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Glória a Deus, aleluia. Por eles não assumir, decidir em crer na divindade de Cristo. Cristo disse: vocês vão morrer nos vossos pecados, porque vocês não creram em mim. Vocês não creram. Escute! Como eu disse a vocês, há muitas religiões, até as afros, elas acreditam em Jesus, falam em Deus, mas não obedecem. Até o diabo, ele é crente, irmãos, ele crê em Deus, crê em Jesus, mas não obedece. Só de ouvir o nome de Jesus, ele estremece. Então, para provar que Jesus é Deus, a Bíblia diz em João, no capítulo 10, versículo de número 30: eu e o Pai somos um. Escute, nós sabemos que existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas Jesus diz lá em João 10, 30: eu e o Pai somos um. A mesma essência. Eles têm a mesma essência, o mesmo pensamento, a mesma sabedoria, a mesma eternidade, o mesmo amor. Ele e o Pai são um. A Bíblia diz que os discípulos, certa feita, presta atenção, irmãos, os discípulos, certa feita, falam para Jesus: nos mostra o Pai. E Jesus disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória! Como é que é? Pois é, quem está me vendo, está vendo o Pai. É a mesma essência, irmãos, aleluia. É a mesma natureza. É santo, santo, santo. Jesus também, ele é o eu sou. A Bíblia nos revela dizendo que quando Deus, ele ordena que Moisés volte à terra do Egito para libertar o povo, Moisés, ele quer saber quem é Deus. Ele precisa saber qual é o nome de Deus, porque Deus, ele fala para ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sou o Deus dos teus antepassados.
Ele fala assim: Senhor, vão me perguntar quem é que te enviou. O que eu vou responder? Aí o Senhor disse assim: diga que eu sou, enviou a vós. Glória a Deus. Glória a Deus. Na Gassúbia. Glória a Deus. Somente Ele, Deus, havia se revelado com este nome. Da Gassúbia. O Deus Pai havia se revelado na antiguidade a Moisés com este nome. Anagassúvia. E aí eu vou provar para vocês depois o porquê é que Deus fala com Moisés, porque a tradução diz assim: eu sou o que você quer que eu seja. Aleluia, Jesus. A tradução é essa. Glória. Ou seja, se você vê amor, eu sou amor. Se você vê paz, eu sou paz. Se você vê justiça, eu sou a justiça. Se você vê que eu sou juiz, eu sou juiz de toda terra. Se você vê que eu sou gay e monárquica desde o princípio. Ai, a que sou. Oh, glória, aleluia. Eu sou. Glória a Deus. E nós vemos em Deuteronômio Deus mais uma vez dizendo que Ele é o eu sou. Deuteronômio no capítulo 32, versículo 39, Deus diz: vede que agora eu sou, e não há Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu viro e eu saro, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Glória a Deus. E Jesus também é o eu sou. Aleluia. A Bíblia diz em João, no capítulo 8, versículo 58, disse Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o nosso Senhor. Quem está dizendo aqui é Jesus. Porque o Evangelho, muitas das vezes por costume dizer, nós falamos Evangelho de Mateus, Evangelho de João, Evangelho de Lucas. Não é assim. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus. Glória a Jesus. Porque eles contam a história de Jesus. O Evangelho não é do homem, é de Jesus. Amém? E Jesus está dizendo isso: que antes de Abraão existir, eu sou. Aleluia, Deus. O extraordinário. Aleluia. Que Jesus, mais uma vez, ele é citado pelo profeta Isaías. O profeta Isaías era um profeta messiânico, que fala acerca do Messias. A Bíblia diz, por exemplo, que ele vai falar, Isaías no capítulo 9, versículo 6, e um filho nos nasceu, e um menino nos nasceu, um filho nos deu, e os principados estavam sobre os seus homens, sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então prova que Isaías foi o profeta messiânico, aquele que previu o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, a morte de Cristo. Isaías vai falar acerca de Jesus em Isaías, no capítulo 43, versículo de número 13. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém pode escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então aqui nos prova que Jesus está dizendo a verdade quando diz que antes que Abraão existisse, ele era o eu sou. Aqui Isaías diz que antes que houvesse
haja luz, ele já existia. A Bíblia, livro de Gênesis, já aponta acerca disso. Aponta, aleluia, Jesus, no primeiro capítulo de Gênesis, que Jesus já existia antes da criação. Antes da criação, antes da palavra que fora criada, Jesus já existia. Ele já existia. Ele já existia. Por quê? Porque Ele é a palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele é a verdade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Se Ele é a palavra, Ele é a verdade. Capítulo 6 de João. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Palavra. Glória. Então, nós vemos no primeiro capítulo que tudo se criou, tudo se gerou, tudo se fez pela palavra. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pela palavra. Logo, Ele é a palavra. Quando Deus, Ele fez, aleluia, o capítulo 1 diz, haja luz, e houve luz. Quem era a palavra? Jesus. Haja luminares do céu, para iluminar o dia e a noite. Lua, estrelas começaram a pipocar. Palavra. A ordem da palavra, a ordem de Jesus criadora. Haja porção seca, e que a água se desloque. E assim foi. Hoje as águas têm limite, não passa daqui. E você não vê, aleluia, Jesus, nenhum muro. Você não vê nenhuma barragem. Aleluia, a não ser das hidrelétricas. Mas no mar, você não vê isso. Você caminha pela margem da praia e você não vê muro, não vê comporta. Por quê? Porque o Jesus, o Criador, a palavra de Deus determinou para que você não passe. Glória a Deus. Glória Palavra. a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ele também é o Verbo. O Verbo também é a palavra. Verbo. Não utilizamos na língua portuguesa. Eu passo, tu passas, ele passa. Nós passamos, ele passou. Verbo, palavra. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, versículo 1 ao 3, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Aí vem o mais extraordinário. E o Verbo era Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha que tremendo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Se ele estava com Deus, está dizendo que tem mais uma pessoa. Aí ele diz, se identifica. E o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Sem ele não existiria lua. Sem ele não existiria sol. Sem ele não existiria estrelas. Sem ele não existiria lagos, rios, mares. Sem eles não existiria peixes. Sem eles não existiria leão, galinha, aleluia, cachorro. Sem ele não existiria eu e você. Ele existe, ele existe, ele existe.
eterno. Em Colossenses, no capítulo 1, 15 e 17, a Bíblia diz assim: todas as coisas foram criadas por Ele. Esse Ele é antes de tudo, Ele é eterno. Aleluia, Jesus. Se Ele é antes de tudo, irmão, Ele é eterno. Aleluia, Deus. Como que é, pastor? É isso mesmo que eu estou dizendo para você. Jesus nasceu quando, pastor? Ele não nasceu, ele é de eternidade, eternidade, não tem começo, meio e fim. Ele é o alfa e o ômega. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Ele é o começo de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Aleluia. Seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E o final dela qual é? A igreja eleita, Aleluia. remida, Glória a Deus. santificada, limpa. A noiva vai subir, aleluia, para estar com o noivo de eternidade, 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 para sempre. Glória a Deus. Então, a maior prova que Jesus é Deus, para finalizar, eu disse a vocês que foi Jesus que disse, não é eu. Isso aqui é a Bíblia dizendo. Em João 10:30, eu e o Pai somos. Eu não entendi, irmãos. Eu e o Pai somos. Ah, melhorou. Mas pode ficar melhor, sim ou não? Eu e o Pai somos. Disse Jesus. Aleluia, Jesus. Se eles são um, e eu disse a vocês que eles têm a mesma essência, a mesma natureza, ele não é como o homem e a mulher. Já viu o casal? Às vezes o marido quer uma coisa, a mulher quer outra. É assim ou não é? É ou não é? Sim. Glória a Jesus. É, às vezes dois irmãos, né? Um quer lavar a louça e o outro não quer nem varrer a casa. É? Aleluia. Então, nós vemos que há divergência. Sim? Divergência de pensamentos. O pai e o filho não existe isso. Glória a Deus. Eles não se divergem nunca. Aleluia. Ou glória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque nos mostra que realmente eles são divinos. Glória a Deus. São perfeitos. Glória a Jesus. Porque a imperfeição faz isso. Mas eles são perfeitos, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus procurou um justo na terra e não encontrou. Aleluia. Glória a Jesus. Ele procurou um justo Aleluia. na terra Deus. e não achou. Glória a Jesus. E Deus, Ele olha na eternidade. E lá no alto céu, Ele diz: quem irá por nós? Quem? Aleluia. Porque Ele não achou nenhum justo na terra. Então Ele procura no céu. Glória a Jesus. Ele procura na eternidade. Aí você imagina, aleluia, Ele que é o Criador de tudo. Estão diante dele os serafins, aqueles que têm 6 asas, que 2 cobrem os pés, 2 cobrem os rostos, e com 2 voam. Aqueles a qual cobrir o rosto, diante da santidade, da glória de Deus. Seres perfeitos fazem isso, em sinal de reverência. Aleluia, Jesus.
E por isso que eu bato muito na tecla aqui, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eclesiastes 5. É reverência a Deus. Tem pessoas que ficam iradas muitas das vezes quando o obreiro barra na porta a pessoa de entrar porque está lendo a palavra. É barrado. O obreiro tem instrução do pastor para barrar porque a leitura da palavra tem que ter reverência. Então, se já está lendo a palavra, tem que esperar na porta. Tem pessoas que acham ruim isso. E diz que é crente. E tem cara. É missionário. Então nunca aprendeu o que é evangelho. Não sabe o que é temor a Deus. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Aleluia, Jesus. Então preste atenção. Ele olha para a eternidade. Quem estão diante dele? Serafins, querubins. A palavra querubins, do original, é aqueles que ardem fogo. Querubins. Aqueles que ardem fogo. Aí tem anjos, arcanjos. E ninguém ousa dizer que eu vou. Gabriel, que é o anjo mensageiro, e eu quero já ensinar aqui acerca disso. Anjo, irmão, não é para ser adorado. Eu vejo um monte de falastrão aí que fica aí. Gabriel, coloca a espada nele. Gabriel nem faz isso. Gabriel é anjo mensageiro. Aí fica fazendo mormota no corpo. Vai, eu vou matar. O anjo Gabriel coloca a espada em você. Gabriel não faz isso. Gabriel não compatua com meninice e com aqueles que estão fora disso aqui, ó. Glória a Jesus. Tem outros que chamam até Rafael. Eu não duvido que tenha um anjo chamado Rafael. Eu não duvido, a Bíblia não fala. Eu sei que existem vários anjos, mas o camarada chama até de anjo Rafael. Bom, então preste atenção. Nem o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, ousou dizer eu vou. Gabriel, o anjo de guerra, é o guerreiro, é aquele que vem mesmo com a espada, é ele. Não é Gabriel não, Gabriel é mensageiro. Anjo de guerra é Miguel. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que quando Daniel ora 21 dias, e o anjo Gabriel vem até ele no 21º dia para dizer a ele: servo muito amado, desde o primeiro dia que colocaste o propósito em teu coração para orar ao Senhor, Deus ouviu a tua oração. Mas o príncipe da peça me aprisionou por 21 dias. O príncipe da peça é um demônio, preste atenção, não é um demônio qualquer, tá? Existem demônios territoriais chamados. Este demônio territorial, ele cuida de cidades, estados, países. Esse era de uma alta patente, que ele cuidava de um país, peça. E ele prendeu o anjo Gabriel para não trazer a revelação de Deus a Daniel. Aí ele falou assim: e o príncipe Miguel, olha como ele chama, veio para me libertar. Por quê? Glória a Deus. Miguel é de guerra. Ele veio para libertar. Nem mesmo o arcanjo Miguel ousou dizer eu vou. Eu imagino lá no céu, não diz a Bíblia, que os anjos estão assim, ó, cabisbaixo. Aí Jesus está no trono, do lado do Pai. Eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Porque eles têm a mesma essência. Eles sentem o que o Pai sente. O Pai, aleluia, está preocupado, aleluia, com a raça humana, com a humanidade, com aquilo que Ele criou, que está se perdendo e que vai para a lavação, aleluia, do pecado, e que por intermédio disso será no pecado e a morte eterna, vai para o inferno. Aí a Bíblia diz que Jesus diz: eis-me aqui.
Porque tem a mesma essência, a mesma natureza. Eles são um. Sente o que o outro sente. É muito fácil explicar isso. Quem é casado, aleluia Jesus, a Bíblia diz que se torna um só quando acontece o matrimônio, o casamento. E aí, um começa a sentir a dor do outro, né? Está inquieto, a esposa já vem me perguntar logo: o que está acontecendo? Nada não, pode dizer que eu te conheço. Não é assim. Eu vou a noite toda na cama. O que está acontecendo? Qual é a tua preocupação? Não, vai dormir. Não, você vai me contar. Porque sente. Aí não dorme também. Isso nos mostra que se torna um só. Quando discute, fica bicudo um para o lado do outro, um fica incomodado, ninguém quer dar o braço a torcer, mas quer voltar a falar, porque é uma só carne. Assim é o pai e o filho, é um só. Não existe, aleluia, separação entre eles são um só. E aí, eu vou provar para vocês, de uma vez por toda, que eles é um só. Porque o filho tem o mesmo atributo do pai. Aleluia. Vamos lá! Ele é criador, João 1:3. Ele é eterno, Apocalipse 22:13. Ele é onipresente, Mateus 28:20. Ele é onipotente, Mateus 28:18 e Apocalipse 1:8. Ele é onisciente, João no capítulo 16 e versículo 30. Ele é santo, Lucas 1:35 e Atos 3:14. Ele é perfeito, Hebreus 7:28. Ele é justo e justificador, Atos 3:14. Aleluia, Romanos 3:24. Ele é salvador, Lucas 2:11 e 2 Timóteo 1:10. A mesma essência, a mesma natureza e os mesmos atributos. Então a divindade de Cristo é autêntica. Autêntica. E qual a maior prova disso, pastor? Eu já provei aqui para vocês. A mesma natureza do Pai, a mesma essência e os mesmos atributos. Se o Pai é perfeito, Ele é perfeito. Se o Pai é justo, Ele é justo. Se o Pai é justificador, Ele também é justificador. Ele diz assim, ó: filhinhos, não pequei. Mas se vós pecar, sabeis que tem um advogado lá no céu. Quem tem um advogado faz? Defesa. Ele justifica. É isso que Cristo faz. Ele justifica. Salvador. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. 14:6 de João. Ele que leva, conduz ao Pai. Glória a Jesus. É Ele. E somente Ele. Ele é divino mesmo, pastor? É. Procure os restos mortais dele lá no túmulo. Você pode ir, aleluia, no restos mortais, aleluia, Jesus, do profeta, aleluia, do Islã, que é Maomé, e você vai encontrar aqui já restos mortais de Maomé. Se você for, aleluia, Jesus, lá, aleluia, Jesus, no cemitério onde está internado Buda, você vai ver aqui restos mortais de Buda. Mas se você for em Jerusalém, no túmulo de Jesus, vai estar escrito: não está
glória. Segundo, igreja, a mesma natureza. Terceiro, ele tem os mesmos atributos do Pai. Amém? Então grave isso. Primeiro, ele tem a mesma natureza, essência e os atributos do Pai. A Ele a honra e a glória para todos sempre. Amém, Jesus.